Fala, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Olha só, eu dei uma paradinha aqui para mim estar batendo um papinho com vocês aqui a respeito, né, de uma coisa que eu fiz no ano de 2015, que foi estar viajando sem a minha carteira de habilitação, né? Eu tive essa brilhante ideia, né, quando eu comprei o meu primeiro carro, que era um Fiesta, né? Fiesta 1000, 1.0, motor 1.0. E eu fiz essa viagem juntamente com um colega meu, né? Nós viajamos lá para o Nordeste, né? Exatamente para Paraíba. E eu fui naquela confiança de que ele, habilitado, se por acaso, né, eu fosse parado, né, em uma blitz, né, ele tiraria o carro para mim na ocasião, né? Vou estar virando a câmera aqui, vou estar dando continuidade para vocês aqui nessa história, fique comigo aí. Então, pessoal, eu aconselho a você não fazer, né, não cometer essa loucura. Por quê? Você fazer uma viagem dessa aqui, daqui para o Nordeste, uma viagem de 2.200 km, 2.300, 400 por aí, é uma viagem arriscada, uma viagem perigosa, você está colocando sua vida em risco, a vida da sua família, né, principalmente. Você tendo a sua carteira de habilitação, você está apto, né, a estar fazendo essa viagem, né, você tem a permissão para estar dirigindo, porque quando você não tem a sua habilitação, né, você não tem a permissão para dirigir, você está cometendo, né, um ato, uma infração, né, que muito perigosa, né, principalmente. Então, quando a gente faz essa viagem daqui para lá, nós corremos vários riscos, né, tanto do trânsito como também, né, da gente ser parado em uma blitz, né? Por quê? Nós saímos daqui do estado de Minas Gerais, por exemplo, né, às vezes muita gente viaja de São Paulo, Rio de Janeiro, e nós passamos por várias cidades, né? Saindo daqui de Minas Gerais, eu passo em várias cidades aqui do estado de Minas. E o que acontece? Passando dentro dessas cidades, eu corro, né, o risco de eu ser parado em uma blitz, né? E outra coisa também que eu passo nessa viagem daqui para o Nordeste, eu passo por 5 barreiras da Polícia Rodoviária Federal, onde corre, né, o maior risco de eu estar sendo parado, eu ou você ou qualquer um, fazer esse tipo de viagem. Então o que acontece? Você acha que se você for parado, por acaso, nenhuma blitz dessa, nenhuma cidade dessa, você acha que eles vão liberar você para estar dando continuidade da viagem? Acredito eu que dificilmente, né, eles liberariam você para você estar fazendo essa viagem. Ainda que você queira mentir, não, mas eu estou indo para ali, para tal cidade mais próxima, alguma coisa desse tipo, né, é bem difícil, né, quando a gente está errado, né, a gente conseguir bolar, né, uma mentira assim que seja perfeita, que vá convencer, né, policiais principalmente, né, essas pessoas aí, né, que você vai convencer eles, né, de que você não está fazendo, né, cometendo aquela infração, aquele ato irregular que você está fazendo, né. Então eu aconselho a você a não fazer isso, né, fazer esse tipo de coisa. Eu aconselho que você entre no autoescola aí da sua cidade, do seu estado, tire sua carteira de habilitação, porque muitas pessoas falam que é difícil, né, pessoal? Mas não é tão difícil assim de você tirar uma habilitação. Eu, por exemplo, eu tirei a minha carteira de habilitação, acho que já tem uns 6 para 7 anos. Eu tirei essa carteira de habilitação, eu passei tudo de primeira, né? Eu não tenho muito estudo, eu estudei apenas até a quinta série, né, galera? Eu estudei até apenas a quinta série, né, galera? E eu não tive assim essa dificuldade, né? É só a gente estudar, é só a gente confiar, acreditar que vai dar certo, né? Tirar a nossa habilitação para nós fazer nossa viagem tranquilo, sossegado, né? Sem estar cometendo esse tipo de erro e não estar arriscando nossas vidas. E outra coisa, pessoal, também que não adianta, né, quando a gente vai fazer essa viagem para o Nordeste, que é uma viagem longa, não adianta você ter pressa, né? É uma viagem que você tem que fazer, uma viagem que você tem que fazer de boa, uma viagem sossegada, porque a viagem é longa. É uma viagem de no mínimo 2 dias ou 3, né? Você dormir uma noite, você tem que andar muito para você dormir apenas uma noite. E ainda você andando muito,
Mas andando mais de boa, você dorme 2 noites para estar chegando lá no terceiro dia, né? Então não adianta ter pressa, né? Sabemos que o risco ele existe, né? No trânsito, mas se a gente apressar demais, forçar a barra, esse risco ele aumenta, né? Então não adianta querer chegar rápido demais, né? Porque é melhor chegar com um pouco de demora de que não chegar, né? Não é desse jeito. Outra coisa também que eu aconselho a você não fazer, que eu fiz, não por minha causa, mas por conta do rapaz que eu viajei com ele na primeira vez, né? Que ele parou para dormir e a primeira pousada que ele parou para dormir estava cheia, né? Então ele foi e inventou de dormir dentro do carro. Eu não faço mais, não aconselho, porque dentro do carro não tem como descansar. A gente só descansa quando a gente para, a gente toma um banho, a gente deita numa cama, a gente dorme. Aí sim, aí a gente consegue, né, ter um descanso. O sangue do nosso corpo ele circula, né? E você dormindo no carro ali, vai dormir, praticamente você vai ficar na mesma posição que você passa o dia dirigindo e não consegue dormir, não consegue descansar, então é complicado. Eu não aconselho. Se você for sair, tanto daqui de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, em qualquer um outro estado aí que seja longe do seu, você vai fazer uma viagem para você estar visitando sua família, talvez até para você descansar um pouco a sua mente, né, para você se divertir um pouco, né, ficar um pouco distante do trabalho, né, porque a gente trabalha muito, a gente que está fora, a gente quer dar uma aliviada na mente, né, e quando a gente faz uma viagem, a gente dá um passeio, né, a nossa mente ela dá uma acalmada, a gente recebe aquele combustível para estar voltando a trabalhar, aquela motivação, né, para estar voltando. Então é para isso que nós viajamos. Então em qualquer lugar que você for viajar, que for uma viagem longa, não durma no carro, procure uma pousada para você estar dormindo, um hotel, qualquer coisa desse tipo, para você estar descansando, tomando um banho, né, tomando um café, uma janta e descansando seu corpo, para o sangue circular no seu corpo, você fazer uma ótima viagem no outro dia de manhã cedo. Porque se você vai viajar, né, você vai passear, você vai se divertir, você vai visitar a sua família. Se for para você estar economizando uma dormida, né, onde você vai estar, né, prezando pela sua vida, prezando pelo descanso, né, o descanso mental, pela vida sua e da sua família, né, não adianta querer economizar mixaria. Se você estiver apertado, é melhor você nem viajar, fique, deixe para o próximo ano, se planeje certinho. É muito melhor do que você ficar correndo risco, né, de estar dormindo dentro de carro para economizar, né, 200, 300 reais de uma dormida. Então esse é o conselho que eu dou para vocês. Eu já viajei 4 vezes lá para minha cidade, né, para Paraíba. São viagens longas. Eu já tenho um pouco de experiência, né, com viagens. Viajei uma vez também para o Rio de Janeiro. Então eu viajei 2 vezes no Fiesta, Motor 1000 1.0. E viajei 2 vezes nesse meu carro aqui no Fluence, que é um 2.0 automático. Então a viagem ela é demorada, não adianta ter pressa para chegar. Vá devagarinho, vá naquilo que o trânsito permite, que a BR permite, né? E o que vale mais é você chegar lá bem, né? Para você poder curtir o momento com a sua família. E o melhor de tudo em si a viagem, né? É a gente já ir curtindo a partir do momento que a gente sai de casa, né? Nas paradas, né? Se a gente puder aproveitar ao máximo, a gente aproveitar, né? Pra gente fazer uma viagem tranquila, uma viagem abençoada, para mim, para você e para sua família. O intuito desse canal aqui, se Deus quiser, num dia que eu não sei se eu vou viajar esse ano, mas quando eu viajar, eu estou registrando essa viagem aí também para vocês, com fé em Deus.
falando, conversando, batendo papo com vocês, mostrando as cidades, né, os lugares que nós passamos. A gente passa em várias cidades, vários lugares, né, lugares, né, bonitos, lugares lindos. E também, né, tem as dificuldades também que a gente passa aí no trânsito, os riscos. Então nós temos sempre que estar priorizando pela vida, pela saúde, para estar fazendo, né, uma viagem bacana, uma viagem abençoada. É isso que eu desejo para cada um de vocês, né, do fundo do meu coração. E que Deus abençoe a sua vida e a vida de toda a sua família. Valeu, tamo junto. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau.